Em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, diz: Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Esse versículo, ele foi escrito por Paulo e ele fala sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paciência, paz, bondade, fidelidade. E ele contrasta com as obras da carne, como a inveja, raiva, imoralidade, egoísmo. Então, quando aqui ele fala, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, ele está querendo dizer que quem realmente segue Jesus decidiu romper com o domínio dos impulsos, desejos, que nos afastam de Deus. Então, não quer dizer que nós nunca mais teremos tentações, mas que a velha natureza, ela perdeu o poder de controlar a nossa vida. Então, a gente vai ler a partir deste versículo, e o texto do devocional de hoje é Cultive o que importa. E antes da gente ler ele, a gente vai orar, pode fechar seus olhos, respira fundo, acalmar seu coração. Pai querido, muito obrigada por esta terça-feira. Obrigada por estarmos aqui lendo a respeito da tua palavra, do que realmente importa. A gente acabou de ler a respeito dos frutos do Espírito, que é o amor, a alegria, paz, paciência, bondade, Mas sabemos também que nós temos lutas diárias contra inveja, raiva, egoísmo. Então, que no devocional de hoje o Senhor possa tocar o nosso coração, para que a gente entenda a palavra, para que cada dia mais a gente consiga ser parecidas com o Senhor. Queremos também te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, de ter acesso a esse conhecimento, de estarmos reunidas em comunidade. Que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco e que nos ajude a pegar todo esse ensinamento, colocar em prática, transbordar para as pessoas à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Cultive o que importa. Imagine que você tem 2 sementes na mão e só pode plantar uma. Uma semente cresce facilmente, mas produz frutos feios e de sabor terrível. Cultivar a outra semente requer tempo e atenção de forma consistente, mas o fruto que ela produz é delicioso e lindo. Qual semente você escolheria para plantar, regar e cultivar? Então, uma semente cresce rápido e fácil, mas produz frutos feios e sabor ruim. E a outra precisa de mais tempo, atenção, consistência, mas ela produz um fruto delicioso. Qual você escolheria regar e cultivar? Em Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre 2 tipos de frutos que a nossa vida pode produzir: o fruto da carne e o fruto do Espírito. A carne refere-se aos desejos que nos afastam do Espírito de Deus. Esses desejos produzem ódio, impaciência, amargura, egoísmo, grosseria, caos, ansiedade, autoindulgência a Deus e não tem nenhuma associação com essas coisas. Então, quando a gente caminha com Deus, a gente vê a palavra, Deus não está associado ao ódio, amargura, egoísmo, Mas quando entregamos as nossas vidas a Jesus, Ele nos concede o seu Espírito Santo, o
poder do Espírito Santo nos ajuda a crucificar os desejos da carne e mortificá-los. E quando crucificamos esses desejos, abrimos espaço para o Espírito Santo produzir frutos em nós que levam a uma mudança de vida positiva. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nossa carne quer se vingar, mas o Espírito nos chama a agir com bondade. Nossa carne deseja se entreter com pensamentos pecaminosos, mas o Espírito nos chama a andar com domínio próprio. Nossa carne quer ditar a nossa resposta emocional, mas o Espírito nos chama a andar em alegria e paz. O fruto do Espírito revela que estamos buscando ativamente a Deus e rejeitando a desobediência. Então, agora reflita sobre a sua vida. Que fruto você está produzindo? Você está experimentando amor, alegria, paz, paciência e bondade? Ou há raízes de amargura, raiva, ciúme, autoindulgência em sua vida? Que passos você precisa dar para crucificar as crenças e atitudes que o afastam de Deus? E às vezes vem ali também o medo, a insegurança. Ou fazer isso, render-se ao Espírito Santo é uma escolha diária. A carne ela vai tentar dominar ali. Vai ser uma luta que a gente vai precisar passar todos os dias. Mas o Espírito Santo, ele nos dá força para que a gente haja de forma diferente. Por isso a importância da gente estar aqui, porque a gente todos os dias, a gente acorda, vem aqui, lê o devocional, porque é uma escolha diária. Então, quando a gente reage com paciência, perdoa, decide agir com amor em vez de orgulho, a gente está crucificando a carne. Então, esse é um processo contínuo, deixar de viver de maneira instintiva e passar a viver pelos princípios de Cristo. Então, é um processo diário da morte do nosso ego, para que o amor, a paz, o domínio próprio do Espírito, eles possam florescer. Então, a gente precisa deixar que o Espírito Santo nos mostre o que a gente precisa remover e então permitir que ele nos transforme, transforme as nossas atitudes, ações, desejos. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode estudar a palavra de Deus. Aqui é algo mais leve, a gente vem, agradece, pede pelo nosso dia, ora pelos outros, pede perdão. Mas você pode estudar a palavra em outros momentos, do seu dia. Você, eu, todas nós. Também podemos agir conforme o que a gente lê. Não adianta nada vir aqui, fazer o devocional todo dia e ser impaciente, ter raiva, não ser generosas. Então, é vir aqui estudar a palavra e agir, conforme as escrituras. E perguntar para Deus qual que é a vontade dele para nossa vida. Pai querido, muito obrigada por nos dar uma nova natureza. Por causa de Jesus, podemos conhecê-lo pessoalmente, nos aproximar de Ti diariamente. Não queremos menosprezar isso, então nós entregamos hoje os desejos que nos afastam de Ti. E muitas vezes a gente nem sabe quais são e a gente pede para que o Senhor nos dê consciência do que a nossa carne está buscando e que nos afasta de Ti, para que o Senhor pegue isso, que a gente quer Te entregar. Que o Senhor possa alinhar a nossa vontade com a Tua, para que a gente possa saber que pertencemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Agora a gente vai agradecer, pedir perdão, orar pelos outros, orar por nós e meditar, né, a respeito dessa palavra ao longo do nosso dia. Quais são os desejos da carne, né, que a gente está cedendo ali diariamente. Em Salmos capítulo 32, versículo de 1 a 3 diz: Louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltaremos o seu nome. Esse salmo ele foi escrito por Davi num momento de fuga, dificuldade. Ele estava se fingindo de louco diante de Abimeleque para escapar da morte. Ou seja, Davi estava numa fase de medo, insegurança, vulnerabilidade. Mas ainda assim, ele escolheu adorar e agradecer a Deus, né? Então é um convite, né, para a gente ter uma fé constante, louvar a Deus não apenas quando tudo vai bem, mas também nas lutas, confiando que Ele continua no controle. Então eu vou ficar em silêncio para que, independente se você está passando por lutas ou se são os melhores dias da sua vida, para a gente honrar e agradecer a Deus. Vamos fazer isso agora. Pai querido, além de te agradecer, né, honrar ao Senhor, a gente também quer te pedir perdão pelos nossos pecados, às vezes que a gente não tá 100% entregando a nossa vida a Ti, quando às vezes a gente tem ações mais impulsivas durante o nosso dia, então que a gente às vezes deixa a raiva, o egoísmo nos dominar, então que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude a ter clareza, né, de que pontos a gente precisa melhorar na nossa vida, coloque luz, né, nessas características que precisam ser aprimoradas, lapidadas, porque a gente tem às vezes o jeito, né, às vezes um jeito mais ríspido de falar, menos paciente, a gente fala, mas é o meu jeito, né, mas que o Senhor nos ajude, porque para o Senhor nada é impossível, a melhorar o nosso jeito, né. Então, que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, amém, amém. E agora a gente quer orar pelo outro. Eu vou ficar em silêncio para que você possa profetizar palavras de bênção para sua família, amigos, comunidade. Vamos fazer isso agora.
Agora a gente vai orar por nós. Em João, capítulo 15, versículo 16, diz: Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem comigo e produzirem frutos duradouros para que o Pai lhes dê tudo o que pedires em meu nome. Essas palavras elas foram ditas por Jesus, né? Na última ceia, momentos antes dele ser preso. Então, ele usa a metáfora da videira, dos ramos, para ensinar sobre relacionamento, propósito, fruto espiritual, né? Então, ele nos escolheu intencionalmente, para que a gente pudesse gerar frutos que tenham valor eterno. E ele prometeu estar conosco, sustentando tudo que foi feito, tudo que né, a gente fizer em nome dele. Então, quando a gente permanece nele, né, e a gente vive para cumprir o seu propósito, nossos pedidos se alinham com a vontade de Deus e por isso são atendidos. Então agora a gente vai orar, né? A gente vai orar, vai alinhar a nossa vontade com a vontade dele, pedir clareza a respeito do porquê a gente está aqui, né? Qual que é o nosso papel, é servir. Né? Cada uma aqui é única, cada um tem um papel, né? Um propósito para cumprir aqui. Então eu vou ficar em silêncio para que a gente possa entregar a ele as nossas necessidades, dores, desejos. Vamos fazer isso agora. Pode ir encerrando. Pai querido, o Senhor abre um caminho em meio aos tempos difíceis, onde não parece haver um caminho. O Senhor nos dá esperança quando a gente se sente desesperado e alegria quando a gente se sente desanimado. Tu nos guia com amor e força. Obrigada, por favor, mostre-nos hoje como tu tens nos protegido. Lembre que o Senhor está por perto e aproxime o nosso coração de ti. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pai, nós entregamos a ti esse novo dia, essa terça-feira que se inicia, pedindo que o Senhor nos acompanhe, guie cada passo do nosso caminho, nos dê sabedoria, discernimento, coragem. Eu declaro que hoje o dia será abençoado, cheio de oportunidades, repleto da tua paz. Nós confiamos em ti, Pai, e sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Então que o Senhor alinhe, né, os nossos desejos com a tua vontade. Nós rejeitamos tudo que não vem do Senhor, tudo que é da carne, o ego, vaidade, inveja, preocupação, ansiedade, e recebemos a tua alegria, o teu amor, que é a nossa força, Pai. Nós descansamos, Pai, no teu cuidado, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que a tua luz brilhe em nossa vida, para que a gente possa ser reflexo do teu amor,
e que a tua presença nos acompanhe em cada decisão, em cada momento. Nós confiamos em Ti, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo, ainda farás, né? Que a gente possa ter luz nos nossos pensamentos, nas nossas falas, nos nossos sentimentos. Que hoje o dia seja para tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que você tenha um lindo dia, abençoado. Fique com Deus e nos vemos amanhã.